E aí, como é que você tá? Você tá firme no propósito? Então, bora meditar na palavra? Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 41. Significa que são 41 dias, tá? Lendo a palavra do Senhor todos os dias. Então vamos lá, vamos para meditação dessa tarde, porque a palavra diz que José é chamado para administrar o Egito. Até que enfim, né? O dia chegou, glória a Deus. José interpreta o sonho de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiram do rio 7 vacas formosas à vista, e gorda de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magra de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magra de carne comiam as 7 vacas formosas. Meu Deus, à vistas e gorda. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotava após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os administradores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó. Até que enfim, né? Até que enfim o homem lembrou de José, né? Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: 2 meus pecados me lembro hoje. Foi um pecado terrível mesmo, né? Porque para esquecer o menino interpreta o sonho direitinho, né? Verdadeiramente Deus usou José ali naquele dia. E o copeiro simplesmente se esqueceu, deu um branco no homem, né? Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e o padeiro, então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos o sonho, e ele interpretou-nos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e com ele nos interpretou assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, porque o tão sonhado dia chegou. O Faraó disse: e rapidamente, né, José correu, deu um tapa no visual ali, né? E aí fez a barba, penteou o cabelo, colocou uma roupa bonita e foi para diante de Faraó, né? E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quanto ouves um sonho, o interpreta. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, não é obra minha, não é mérito meu, não é meu. O dom é de Deus, e certamente Deus dará a interpretação, né? Isso não está em mim, Deus dará a resposta. Vem de Deus, Faraó. Você tem que entender isso, tá? Que não sou eu. Aqui ele já está quebrando aqueles magos adivinhos ali, né? Porque ele está mostrando, não, nenhum homem é capaz de prever o futuro, a não ser que Deus o revele. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, passaram no prado, e eis que outras 7 vacas subiram após estas, muito feias à vistas e magras de carne.
Não tenho visto outras tais quando há fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e estavam em suas entranhas, mas não se conseguia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. José está dizendo: o que Deus há de fazer, ele revelou para ti. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiram depois delas, são 7 anos. Com as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantará Sião 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E no sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque as coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-las. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente, sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha os governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunta toda a comida, 10 bons anos, que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E estas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por toda a boca se governará tudo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vens aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de veste de linho fino. Oh, meu Deus. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha. E clamaram diante deles: ajoelhais. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Agora tu imagina aqui comigo. José está vestindo um pano de linho. José está vestindo roupas novas pela primeira vez. José está num lugar de honra. Agora ele está passando e todos têm que olhar para ele e ver que ele é um governador do Egito. Imagina as calúnias. Imagina as difamações. Imagina quem se levantou para tentar destruir com a vida de José, inventando coisas falsas contra ele, agora tendo que ver ele sendo exaltado por Deus.
E disse Faraó: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafanate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era de idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura e mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento de 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor da casa da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar. Portanto, não havia. E nasceram a José 2 filhos, antes que viessem anos de fome, que lhe deu Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazeis. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham do Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Após interpretar os sonhos de Faraó sobre 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome, com a sabedoria divina, José ele vai gerenciar agora o armazenamento de alimentos e vai salvar o Egito e as nações vizinhas, né? Cumprindo o propósito de Deus em preservar seu povo. A gente vê alguns pontos principais em Gênesis 41. Os sonhos de Faraó, de 1 a 8, a gente vai ver que Faraó vai sonhar com 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias devoradas por 7 espigas mirradas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar esse sonho, a não ser José, que foi usado por Deus. José é lembrado 2 anos após interpretar o sonho do copeiro. José é lembrado e retirado da prisão para interpretar o sonho de Faraó. A interpretação e a sabedoria de José. Ele vem reconhecendo que a interpretação vem de Deus. Explica que virão 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Ele sugere um plano de administração, o armazenamento, 1/5 da produção da fartura. Isso salva aquele povo. José se torna governador do Egito. Faraó, impressionado com tanta sabedoria de José, vai o nomear o segundo homem mais importante do Egito. José assume o seu cargo aos 30 anos e recebe o nome de Zafanate Paneia, a fome e a provisão de Deus. José armazena grandes quantidades de trigo durante a fartura. Quando a fome chega, ele vende mantimentos para os egípcios e povos de outras terras, incluindo seus irmãos. Lembra dos seus irmãos? Providências divinas. Deus transforma o sofrimento de José, esquecido na prisão, em triunfo no tempo exato. Então chegou o dia tão esperado, né? O dia da exaltação.
o tempo, o dia mais aguardado por José, né? Ser exaltado. Porque ninguém quer ficar naquele lugar, né? De abandono, ninguém quer ficar naquele lugar de desprezo, ninguém quer ser injustiçado, né? Mas essa história de José, ela serve, né? Ela serve muito para nós, para a gente entender que Deus ele tem o seu tempo de agir, mas o principal, né? José, ele cumpriu, ele passou por tudo que ele tinha que passar com louvor. Chegou a hora, né, de glorificar de pé, né? E esse tempo também vai chegar na nossa vida, vai chegar a hora da exaltação. Mas a gente precisa entender que tudo na nossa vida é um processo, né? Pode ser que o teu processo aí tá demorando, mas vai chegar a hora de ser exaltado. Então fique com essa palavra, que Deus ele te abençoe de forma tremenda, que você seja cheio do poder de Deus. Espera o tempo certo, porque a hora, o momento vai chegar. Deus vai te exaltar. Tchau!